Julgamento antecipado parcial de mérito. O que é e como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre o julgamento antecipado parcial de mérito. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre o chamado julgamento antecipado parcial de mérito, que é uma técnica decisória regulada mais especificamente pelo artigo 356 do Código de Processo Civil de 2015, e que é uma novidade legislativa. A gente não tinha um tratamento específico dessa possibilidade no Código de Processo Civil anterior, tá certo? E veja que é uma possibilidade interessante. A ideia aqui é a seguinte: nós tivemos uma fase postulatória do procedimento, em que as partes externaram as suas alegações e pretensões. E aí, no momento de organização do processo, logo antes de eventualmente sanear o processo, para deferir provas que eventualmente serão produzidas na fase instrutória sobre pontos controvertidos de fato que tenham persistido aí entre autor e réu, o juiz olha o processo e fala, olha, uma parte do próprio mérito do processo aqui já dá para eu decidir. E depois nós vamos pensar em produção de provas sobre outra parte. Né? Mas uma parte do próprio mérito do processo aqui já dá para eu decidir. Quando que isso vai acontecer? O código traz duas hipóteses. Uma hipótese é de incontrovérsia parcial. Incontrovérsia parcial. Ou seja, as partes podem até eventualmente discordar das consequências jurídicas dos fatos, mas sobre uma parte dos fatos elas concordam que aconteceu de uma determinada forma. Bom, se há incontrovérsia, não há necessidade de produzir outras provas. A questão é de aplicação da solução jurídica, né? E então o juiz pode e até deve, se for pensar aqui no princípio da razoável duração do processo e tudo mais, aplicar a decisão de mérito. Então veja que é algo que parece que é importante. Nós não estamos falando aqui de reconhecimento parcial da procedência do pedido, não, é incontrovérsia parcial sobre os fatos, pelo que me parece. Tá certo? E uma segunda hipótese é quando houver as situações previstas para o julgamento antecipado do mérito de forma parcial. O artigo 355, que trata de julgamento antecipado do mérito, vai falar de revelia. Né? É difícil a gente pensar em revelia parcial, você já pode pensar na própria incontrovérsia parcial aqui. Mas a outra hipótese de julgamento antecipado do mérito é desnecessidade de produção de outras provas, mesmo quando não tiver incontrovérsia. Bom, não estou entendendo, professor. Imagine que há controvérsia sobre os fatos, mas são fatos cuja prova se dá por meio de documentos. E os documentos já foram juntados pelas partes com a petição inicial e com a contestação. Todo mundo já teve a oportunidade de exercer o contraditório sobre os documentos e tudo mais. E veja, isso sobre uma parte das questões relevantes do processo. E aí, para aquela parte, o juiz, analisando a prova que já consta dos autos, tem condições de dar uma solução de mérito e aí de sanear o processo para que haja produção de provas sobre a parte do processo que ele não tem como julgar ainda. Eu vou te dar aqui dois exemplos antes da gente seguir aqui falando de outras coisas, só para ilustrar algo que parece que tem sido comum. Tem gente que vai
falar de divórcio unilateral e tudo mais, uma série de questões que são controvertidas. Mas a gente tem visto na prática, sem passar por cima do contraditório, sem nada, assim, imagine o divórcio mais litigioso do mundo. As partes controvertem sobre tudo, menos sobre o fato de que já houve uma separação de fato, que pelo menos um dos dois não quer mais continuar casado. Pode ser até que o outro queira, mas não tem controvérsia sobre que um não quer mais mesmo. Não quer ficar casado, segundo o ordenamento que nós temos, o casamento não persiste. Essa questão da dissolução do vínculo conjugal, ela já é passível de solução de mérito, sem precisar produzir outras provas. Você pode ter que produzir provas sobre qual que é o patrimônio a ser partilhado, sobre quem deve ficar com a guarda das crianças, pensão alimentícia para a criança, para a própria parte, né? Dano moral de um contra o outro, se pode ou não pode continuar usando o nome, porque isso causa ou não infâmia, esse tipo de coisa, por parte de quem eventualmente alterou o nome no casamento. Tem controvérsia sobre todo o restante, mas a dissolução do vínculo conjugal pode ser julgada pela técnica do julgamento antecipado parcial de mérito. E veja, de novo, sem passar por cima de contraditório, de ampla defesa, nada. Aqui está um momento adequado para fazer isso. Né? Imagine um acidente de trânsito e haja uma ação com pedido de indenização por danos materiais e morais. E sobre a dinâmica do acidente, não há dúvida. E sobre danos materiais, a prova é documental. A questão é, sobre danos morais, as circunstâncias do que ocorreu de maneira imediatamente posterior. Se alguém xingou alguém, esse tipo de coisa. Agora, do que houve de dano material emergente ali do acidente, o que é relevante para poder julgar já está no processo, de maneira que o juiz, utilizando a técnica do julgamento antecipado parcial de mérito, pode, e se a situação for bem essa, ele até deve resolver a questão da indenização por danos morais e aí sanear o feito para que possa haver produção de provas sobre supostos danos morais. Tá certo? É para esse tipo de situação. Observações importantes aqui. Essa é uma decisão interlocutória, ela não é sentença. Professor, não é um capítulo da sentença, muito já se discutiu isso, mas o Código de Processo Civil de 2015 traz a definição legal de sentença lá no artigo 203, parágrafo 1º, e falta um dos detalhes aqui, porque veja, o juiz vai estar aplicando aqui a hipótese do artigo 487, né, de julgar o mérito. Só que ele não está colocando o termo ao módulo jurisdicional cognitivo em relação a outra parte do processo, o módulo vai prosseguir, de maneira que, por falta de enquadramento em uma dos elementos definitórios do parágrafo 1º do artigo 203, não é sentença, é decisão interlocutória. Tem cunho decisório, mas é decisão interlocutória. De maneira que o recurso que cabe contra essa decisão aqui é o recurso de agravo de instrumento. Tá certo? E o próprio artigo 356 vai dizer já que é possível imediatamente solicitar a liquidação e ou execução dessa decisão aqui, mesmo na pendência do recurso. E diz ainda que a execução ela poderá prosseguir independentemente de se prestar caução. E aí veja você que isso gera aí uma diferença de regimes em relação àquilo que é sentença, né? E, professor, não estou entendendo. Bom, isso que foi julgado como julgamento antecipado parcial de mérito poderia ser julgado por sentença também. Se fosse julgado por sentença, o recurso que caberia seria o de apelação, que via de regra tem efeito suspensivo. Você não pode nem começar cumprimento de sentença, mesmo que provisório, né, na pendência do recurso de apelação, em regra, salvo aquelas hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo natural, tá certo?
E aqui o código fala, não, pode desde logo liquidar ou executar, diz que isso será feito em autos próprios para não gerar confusão processual. Mas que pode desde logo, se precisar liquidar, começar a liquidação sem esperar o destino do restante, o que até faz sentido. Mas que pode também desde logo instaurar a efetivação. E reforça que a efetivação não dependerá de caução. E veja você que, se você estiver falando de sentença, quando for possível instaurar o cumprimento provisório de sentença, atos de expropriação ou de levantamento de valores, em regra, dependerão de ser prestada a caução. E aqui o exame mais detalhado disso é objeto de uma outra conversa. Nós temos até vídeo especificamente aqui no canal sobre cumprimento provisório de sentença. Tá bom? De toda maneira, veja, é um tratamento diferenciado, é um tratamento de quebra de isonomia, né? E talvez tenha resolvido uma parte do sistema aqui só para cá e não para a sentença, e aí esteja, porque se você for pensar nessa questão de efeito suspensivo e tudo mais, né, você pensa em geral, tirando o julgamento antecipado parcial de mérito, em geral, agravo de instrumento, recurso que cabe contra decisões interlocutórias, que em geral são proferidas com base no exercício de cognição sumária, não tem efeito suspensivo legal, apelação que cabe contra a sentença, que é decisão proferida pelo juiz com base em um exercício de cognição exauriente, tem efeito suspensivo natural em regra. Isso é uma coisa que parece, pelo menos, um tanto quanto contraditória, apesar de haver muita controvérsia na doutrina sobre isso. O que o legislador faz quando traz um tratamento específico para o julgamento antecipado parcial de mérito? Vai falar, olha, aqui cabe efetivação desde logo. Então, de novo, porque vale a pena insistir nesse ponto, instaura um procedimento que é bastante diferente daquele procedimento que a gente tem de possibilidade de liquidação e efetivação de sentenças. Quando você pensa que o recurso que cabe contra a sentença é o de apelação, é quando você pensa aí no que precisa para poder começar um cumprimento provisório de sentença e o que precisa para se praticar atos de expropriação e ou de levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença. É mais ou menos isso, tá certo? De toda maneira, é uma técnica procedimental muito interessante, vale a pena conhecer. Eu lembro sempre, o jeito bom de estudar processo é pegar os dispositivos legais para ler aquilo que tem mencionado neles, cada vírgula, ver o dispositivo que vem antes, que vem depois, né, aquilo que é referido, mesmo que em nota de rodapé e tudo mais. Esse é o jeito bom, é com o vademecum aberto. Pegue aí o artigo 356 para ler com calma, leia também o 355 e os que estão próximos por aí, tá bom? Eu espero que tenha sido interessante o vídeo para você, que com exemplos e tudo mais a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema que é tão importante, tão interessante, que também a gente tenha conseguido chamar atenção para aquilo que ainda é controvertido, é problemático e tudo mais, né? Queria te pedir, por favor, para contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e o que é que você faz, porque eu fico muito feliz, de verdade, por saber até onde os vídeos estão chegando, quem que está assistindo, e na medida do possível, apesar da correria, também gosto muito de interagir com quem aparece aqui no canal e comenta. Isso tudo, interagir também pelos comentários aqui embaixo, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo das tais providências preliminares de maneira mais abrangente. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram e no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.